Cansada, né, Nath? Ave Maria. Pô, eu queria tanto ter visto a mesa de manhã. Até cheguei a ligar, mas Sim. não estava rolando, não. Eu tenho que ler uma tese para quinta-feira. Não consigo. É a defesa, é? Ou é qualificação? Não, estou na banca. Minha primeira banca de doutorado. Eita! Aí Já é eu a defesa vou... da pessoa? É Ou é a defesa, é. qualificação? É defesa? Não, é defesa, é defesa. Eita, Mari. Aí tem Quinta? que ler, né? Tinha quinta-feira. Vixe, Mari, você ainda tem atividade amanhã aqui com a gente. Ainda tem amanhã de tarde. E hoje de noite vou conversar com o Vitor para combinar amanhã de tarde. Poxa, mas vai dar certo, Vai sim, de algum jeito vai. tá? Ai, meu Deus. Então, hoje a gente tem 4 trabalhos, né? Deixa eu abrir aqui o programinha. Sim. Eu vou colocar a Nayara na sala de espera um pouquinho. Você acha o quê? Enquanto a gente se Pode ajuda, ser. pode deixar aqui. Pode ser. A gente vai organizando, né? Quem está na produção e quem está chegando. Meninas, eu vou colocar vocês um pouquinho na Ô, sala de Nath, espera, tá? 2 minutinhos. eu acho que estão me chamando aqui para fazer uma entrega. Um segundo, já volto, viu? Maia, eu vou deixar você, porque você é da produção. Certo. Mandei a mensagem, inclusive, agora para tu. Não sei se tu viu o WhatsApp, na verdade, perguntei isso. Sim, estou falando com eles aqui. Beleza. É muita coisa, né, Natália? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Boa Atanael, eu tarde. sou intérprete do NUC. Nael, que bom que você chegou. Eu sou a Patrícia. Oi, Patrícia. Deixa eu admitir todo mundo, já está todo mundo chegando. Natanael, então eu vou colocar aqui o seu nome, tá? Vou mudar aqui seu nome e colocar a intérprete do lado. A gente vai começar já já, tá bom? Deixa chegar mais gente. Natália, meu nome é sem o N, é Atanael. Oh, desculpa. Não tem problema não, acontece sempre. E eu tô com você em outro grupo e cometi essa gafe. Boa tarde. Olá, boa tarde, Ana. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eles tinham interesse. Então, nesse momento específico, eles começaram a fazerem grupos de dança e frequentar o teatro aos finais de semana, que foi cedido pela gestora, para eles ensaiarem. E assim eu intitulei como os públicos que ensaiavam aos finais de semana. E aí tiveram os públicos que eu tive menos contato, que era o público da biblioteca e o público do teatro, que é dos espetáculos. E aí, é uma discussão mais
teórica, né? Sabendo que o público, no singular, ele não existe, esse público homogêneo, o que existe são públicos, e esses públicos, eles são plurais e heterogêneos. E reconheço, né, que os centros culturais eles podem potencializar ou diversificar o capital cultural dos sujeitos, de acordo com a ação intencionada e com diálogos da instituição. Nesse meu percurso, eu reconheci que a instituição ela não tinha um PPP, né, um programa político-pedagógico, em relação a cada uma das oficinas. E o único documento que a instituição, que é uma instituição municipal, entregava era os relatórios, onde colocava as intenções da oficina, a quantidade de matriculados e a quantidade de pessoas que concluíam essas oficinas. E muitas dessas oficinas começavam com 5 alunos, ao final tinham 1, tinham 2. O que a oficina que mais tinha uma consistência de públicos era a oficina de balé, né? E aí, a partir daí, me inquietava, né, o motivo dessas diferenças. E aí, nesse meu percurso, reconheci também que as oficinas não tinham diálogos entre si. E os únicos momentos que essas oficinas tinham contato entre si eram nos 2 momentos que eram os rituais de férias para os alunos, que era o meio do ano, que era a festa junina, e ao final do ano, que era o alto de Natal, né, que acontecia esses encontros. Então, que nesse momento era onde os pais assistiam seus filhos apresentar suas peças, apresentar sua dança, né? E muito mais movimentado também por uma política de evento do Centro Cultural. Então, algumas conclusões que eu trouxe da minha dissertação, né, foi que na instituição, nesse Centro Cultural, havia uma ausência de diálogos, né? Havia pouca em relação aos públicos, havia pouca interação entre as práticas artísticas culturais na instituição, faltava também uma diversificação das práticas, havia uma relação hierárquica, então aquelas instituições que tinham uma aproximação maior com a gestora, eles tinham uma relação mais próxima em relação ao teatro. Então, por exemplo, a oficina de figurino era uma oficina que muitas vezes os alunos nunca tinham adentrado ao teatro. Já a oficina de balé, os alunos se sentiam em casa, né, que era a resposta dele, aqui é a minha segunda casa. Então, eu trago esse artigo muito mais por esse momento de diálogo, né? Então, esse evento onde buscamos dialogar sobre a gestão cultural, eu reconheço que eu trago uma experiência que é importante pensar sobre novos modelos criativos e ações que potencializem a experiência do sujeito no exercício dos direitos culturais, né? Alinhado ao paradigma da democracia cultural no exercício dos direitos culturais. Então, eu encerro aqui e estou disponível para perguntas e questionamentos e debates. Obrigada, Nayara. Gente, Naira, desculpa. Muito obrigada. A gente vai partir para a próxima apresentação e a gente vai deixar o debate para o final. Aí eu vou chamar agora a Patrícia para apresentar. Pronto. Patrícia, pode começar a sua apresentação. Eu vou pedir que vocês fechem a câmera enquanto ela estiver apresentando. E no final a gente volta, sempre nesse movimento, porque para ficar apenas Paty e Charleson como intérprete em destaque, tá bom? Obrigada. Vocês estão me vendo e me escutando? Está um pouquinho baixo o seu áudio. Melhorou? Continua um pouco. E como você se aproximar mais, talvez isso facilite. E agora, melhorou? Tá ótimo. Estava mais afastadinho. Eu também tenho uma colinha aqui. Eu minimizei aqui a tela. Vocês todos ainda continuam me vendo e me escutando? Sim. Beleza, então. Meu nome é Patrícia Mello, dou boa tarde a todos. Estou no meu ambiente de escritório, em casa, onde, durante a pandemia, utilizo para trabalhar e para estudar também. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelo comprido, liso, castanho,
estou com uma blusa estampada, colorida, amarela, com rosa, verde também. Uso um brinco vermelho bordô de bola pequeno, e ao fundo tem uma parede branca com uma porta amarela e 2 quadros coloridos também ao fundo do meu ombro direito. O que eu vou apresentar hoje para vocês é um trabalho em parceria com a minha orientadora. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Paraná. E esse trabalho é assinado em parceria com a professora Regiane Ribeiro, e é um recorte da minha tese que está em construção. E o título da minha apresentação é Desafios na Interface com os Públicos, um estudo sobre o cinema de rua, cine passeio. E a tese em construção, eu estou bem à metade do doutorado, né? Eu já cursei 2 anos e ainda faltam mais 2. O objetivo da tese é relacionar 3 discussões: a revitalização do espaço público, políticas públicas culturais e usos da cultura como instrumentalização da requalificação urbana, e os processos comunicacionais que articulam discursos em prol de imagem síntese acerca da cidade. Eu quis explicar um pouquinho essa base da tese para entender esse recorte que eu trouxe hoje para discutir aqui com vocês. Antes de avançar sobre os desafios, né, na interface com os públicos, eu vou explicar brevemente um pouquinho sobre o Cine Passeio. O Cine Passeio, ele ocupa uma edificação quase centenária na Rua Riachuelo, que é na região central de Curitiba. Fica próximo ao Passeio Público, que é o parque mais antigo da cidade, inaugurado em 1886, o Parque Passeio Público. O prédio do Cine Passeio, ele foi restaurado, mas a construção dele é da década de 30 e abrigou até o final dos anos 80 os setores administrativos do Exército. Em 2010, passou a ser propriedade do município, sendo transferido para a Fundação Cultural de Curitiba, e em 2000, que é da gestão municipal, né? E em 2012, por um decreto municipal, foi classificado como unidade de interesse especial de preservação. E a partir do seu lançamento, que foi em março de 2019, passou a ser uma nova unidade da Fundação Cultural, dedicada ao fomento, ao incentivo à expressão cultural do audiovisual. Então, esse espaço ele é mais que um cinema, né? Ele é um complexo cultural que tem 2 salas de projeção, tem também um espaço para exibição de cinema ao ar livre, espaço para evento, espaço para coworking, para exposição. Tem um café também, terceirizado o café, mas é um café que se propõe a vender também produtos da região, como grão de café, a própria gastronomia e vinho também. Hoje, o Cine Passeio, ele integra um texto urbano dessa região, que é composto por outros espaços de sociabilidades, de memórias, de tensões e de narrativas também. Então, a rua onde o Cine Passeio faz parte, a Rua Riachuelo, e as ruas que cruzam essa rua, né, principal, tem vários espaços que já vêm recebendo projetos de revitalização e de requalificação urbana. Então, o Cine Passeio ele faz parte desse texto urbano que não isoladamente, mas todo em seu conjunto, está relacionado a questões de revitalização do espaço urbano. O Cine Passeio é administrado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que é uma UES, e é a instituição responsável pela execução de políticas públicas na área cultural traçadas pela Prefeitura e implementadas pela Fundação Cultural. Nas estratégias de gestão desse equipamento cultural, o que eu já observo, é possível perceber que existe uma proposição de resgate de uma ideia de cinema de rua e da própria memória da região onde se localiza esse cinema. Mas é interessante observar que o espaço em si nunca foi um cinema de rua no passado, né? Esse espaço foi outras coisas, né? Então, há uma proposição de resgate de uma ideia, né, de cinema de rua, e, além disso, da memória ali daquela região. O que observamos é que existe nessas narrativas construídas em volta desse cinema, seja pela própria comunicação, né, praticada pelo cinema, ou das pessoas nas redes sociais, ou de
matérias veiculadas em blogs, o que se percebe nessa narrativa é uma valorização da democratização do acesso ao audiovisual, e neste ponto aqui é pertinente associar a cultura como interesse público, coletivo e comum. Então, é um espaço de cinema, um espaço público de cinema, que se coloca como promotor da desconcentração do circuito exibidor, porque a proposta desse cinema é trazer também filmes que fujam um pouco, né, desse circuito mais comercial, né, mais hegemônico, que normalmente encontramos nos shoppings, e também ele se coloca como promotor da ampliação de possibilidades de experiências do consumo audiovisual do público. Então, o Cine Passeio ele é constituído bem nessa tensão. É um cinema que funciona em um espaço público, que se propõe a oferecer à população ações de cultura dentro de políticas públicas culturais, que, a princípio, deve seguir processos e políticas de comunicação de interesse público. Por outro lado, é um equipamento cultural de forte simbologia no projeto de revitalização urbana do poder municipal, associado à narrativa de melhoria da região, de busca, e que busca a cultura como estratégia para esse projeto. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, né, que eu me faço muitas vezes, né, acho que essa é uma inquietação da minha pesquisa. Os novos usos sociais e culturais de espaços como este, né, como o do Cine Passeio, eles são ou servem para quem? E aí, eu já indo para a metade para o final, né, o que eu proponho a debater com vocês, que é esse desafio nas interfaces com o público. É importante pontuar que a extensão da cidade onde se situa o Cine Passeio concentra uma intensa mistura urbana, desde pontos do comércio que passam de geração a geração, restaurantes bem tradicionais, lojas de imóveis usados e brechós populares, e aí, com ações já de revitalização de anos, né, que essa região vem recebendo, também se percebe novos bares, novos cafés, bistrôs, empreendimentos imobiliários, brechós agora voltado a um grupo com poder aquisitivo maior, mas também muitos moradores de rua, pontos de tráfico e prostituição. Então, esse raio, ele tem essa intensa mistura urbana, e o cinema ele se localiza bem dentro dessa região. E aí, com isso, existe um esforço da gestão municipal, que não é dessa gestão, já vem de outros mandatos, para transformar este raio em um corredor cultural, que atrai turistas, classe artística, novos moradores, um perfil diferenciado de sujeitos que circulem nessa região. Então, dessa forma, o Cine Passeio é localizado em um imbricamento de sociabilidades. Então, é possível observar pessoas que frequentam e consomem o espaço Cine Passeio e que não fazem parte da comunidade do entorno, não são comerciantes, nem comerciários, nem moradores dessa região. Também se percebe o grupo que é dessa região, que faz parte do entorno e que também é público do cinema, e também sujeitos que compõem a comunidade do entorno e que não frequentam esse espaço. E aí notamos que, a partir da experiência do cinema de rua, desse cinema de rua inserido dentro desse contexto social e cultural específico, consequências diretas e indiretas emergem e afetam, de distintas maneiras, esses diferentes conjuntos de cidadãos. O primeiro grupo, que eu pontuei, né, que são os consumidores do espaço e que não são do entorno, usufrui do que o cinema tem a oferecer. O próprio filme, encontro com os amigos, os cursos, eventos e diversas outras sociabilidades. Uma hipótese é que esse público se forma afetado pela simbologia construída em prol do Cine Passeio, simbologia associada à memória, à melhoria para a região, e esse resgate da ideia do que é o cinema de rua. O segundo grupo, que são os consumidores de cinema, desse cinema e que também são do entorno, esse grupo também usufrui desses serviços, mas a premissa é que ele é afetado de forma diferente, que eles também se vejam afetados pelo equipamento cultural a partir de mudanças na dinâmica urbana, provocadas ou potencializadas pelo espaço, como novos comércios, novos moradores, novos sujeitos que circulam pela região e até novos horários de maior movimento nas ruas e nova iluminação. E o terceiro grupo, que não são consumidores e que são do entorno, esse grupo não consome o que o cinema oferece, mas ele é afetado pelas mesmas consequências da dinâmica urbana que o segundo grupo, porém, de forma ou em grau diferente. E aí, partindo mais para o final da minha apresentação, há uma diferença entre a formação desses públicos afetados pela existência do cinema
e os públicos do cinema. E arriscamos dizer que o grupo 3, ele é afetado de forma excludente pelo funcionamento do espaço, não atuando e não sendo requerido como público do cinema, diferente dos demais, né, os outros demais dois grupos, que além de afetados, são compreendidos como público do local, em constante atuação e requisitados enquanto público. E essa dinâmica de ser atuante e, ao mesmo tempo, requisitado enquanto público pela organização, no caso o Cine Passeio, pode ser chamada de dupla via de formação dos públicos. Por essa lógica, um público ele se constitui e, ao mesmo tempo, é constituído, o que significa que ele se forma nessa própria interação, em seu próprio movimento. Foram realizadas entrevistas com 2 profissionais já desse equipamento cultural, ainda em processo de transcrição, mas que oferecem pistas para discussão, né? Entrevista realizada com a coordenadora do cinema e com a profissional da comunicação. Além de materiais de comunicação, normalmente usados nos fluxos cotidianos, né, como release para a imprensa, redes sociais, etc., também são desenvolvidas ações como cursos de formação do audiovisual para público, né, mostras especiais de filmes de determinados cineastas e eventos. Entretanto, ainda não há uma política cultural e nem de comunicação voltada ao segmento da comunidade do entorno, para que esses cidadãos se sintam públicos do cinema, não apenas afetados pelo espaço ou pelas consequências na dinâmica urbana, mas que se sintam atuantes e requeridos enquanto público também. Contudo, né, com tudo isso apresentado, levantamos a reflexão para debate, que é o que eu gostaria muito de trocar com vocês. Quais desafios são postos na interface entre a gestão do Cine Passeio e a formação de públicos que vão além da materialidade de um espaço revitalizado, um espaço que é público e cultural? E desafios que promovam usos sociais e culturais diversos? É a pergunta que eu coloco para vocês. Eu agradeço a atenção de todas e todas, agradeço também a organização do evento pela oportunidade em expor esses caminhos da pesquisa que ainda está em construção. E caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para o debate. Obrigada, Patrícia. Vamos chamar o próximo trabalho, então, depois a gente debate todo mundo no final, né? Vamos chamar, quem vai apresentar vai ser o Hugo ou o Diego? O Diego. Diego, tudo bom, Diego? Tudo bem, deixa eu ligar aqui a câmera, boa tarde. Você liga a sua, joia. Boa tarde a todas, né? Uma mesa majoritariamente feminina, então a gente precisa saudar essa mesa feminina. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Diego Santana Vale, sou professor de teatro, formado pela UFBA, mestre em Cultura e Sociedade pelo Pós-Cultura, pesquisador das Poéticas das Memórias. E o meu parceiro intelectual, amigo, que também contribuiu nesse processo de escrita, é o mestre Hugo Mansur, que ele é mestre em Estudos Étnicos e Africanos, né, pela UFBA. Eu sou um homem negro, estatura mediana, cabelo encaracolado, mas hoje, atualmente, o cabelo está curto, baixo. Sou gordo e estou com uma camisa de manga curta, amarela, e um fundo da minha casa, da parede, é da cor rosa. Então, o título do nosso trabalho, escrito em parceria, é 18ão, um guia timoneiro na gestão teatral baiana, né? Então, antes de falar exatamente sobre o que é esse guia, o que é esse 18ão, eu preciso primeiro destacar o surgimento do Teatro 18, que foi um teatro, hoje ele encontra-se fechado, foi um teatro que ele surgiu no ano de 1997, no século passado, na região histórica de Salvador, no Pelourinho, na rua Frei Vicente, né? Então, ele foi um teatro no qual artistas baianos, soteropolitanos, eles estavam um pouco incomodados por não existir um espaço no qual outros artistas pudessem se apresentar, pudessem ter um espaço para ensaios. Então, esses artistas como Rita Semani, Aninha Franco, a Nádia Turenko, em memória, Hamilton Lopes e outros artistas juntaram-se e foi cedido um prédio público, né, para se criar esse espaço teatral, que é o Teatro 18.
Então, a proposta do teatro era levar um teatro brasileiro, né, uma dramaturgia, uma encenação, né, baiana, soteropolitana, para um espaço central da região, né, da cidade de Salvador, e a preços populares. E também um dos intuitos da criação desse espaço teatral fora uma qualidade estética, poética nas suas produções teatrais. E não só teatrais, porque o Teatro 18, além de abrigar peças, ele também abrigava outras programações artísticas, né? Então, quando esse teatro surgiu, em 1997, ele foi um boom na cidade de Salvador, no qual vários artistas eles puderam se apresentar, né? E o diferencial também foi o devido ao seu preço nos ingressos. Nessa década de 90, a cidade de Salvador ela recebia muitos espetáculos do eixo Rio-São Paulo e abrigava os espaços do Teatro Castro Alves, do Vila Velha, e os preços eram bem exorbitantes para a época, né? Então, o público soteropolitano, uma parcela, ela não podia consumir esses espaços devido aos valores dos ingressos. Então, esse foi um diferencial do espaço do Teatro 18, a popularizar esse ingresso, né? Ter preços populares. Um outro diferencial também desse espaço foi abrigar uma forma de divulgação, que é o tema central do nosso trabalho, né? Quando a plateia ela ia assistir aos espetáculos, tinha uma caixinha no qual a plateia ela trazia suas informações, né? Elas opinavam, né? Através dessa ferramenta. E colocavam os seus dados pessoais e colocavam o seu endereço. Então, os gestores desse espaço teatral, espaço cultural, eles tiveram a expertise de fazer uma determinada forma de captar essa plateia, né? E de que forma captar essa plateia, e de como também fidelizar essa plateia, né? Estamos falando de uma época que já existia internet, mas também uma época que não é uma época de 2022, que temos as redes sociais, as mensagens, os envios com tanto dinamismo. Então, nessa década, tendo essa internet, tendo essa informação, o teatro ele encontrou uma maneira de aproximar essa plateia e fidelizar. Então, o que foi feito? Então, com os dados que a plateia colocava nesse bilhetinho, né, nessa caixinha, o Teatro 18 ele construiu um guia informacional para divulgar as suas programações, né? Geralmente também as programações em Salvador elas aconteciam apenas de sexta a domingo, né? E o Teatro 18 trouxe uma programação semanal, de segunda a segunda. Então, essas informações dessa programação, elas foram reunidas nesse guia, e esse guia ele era distribuído a partir pelos Correios, né? Como mala direta, para chegar na casa das pessoas. Então, a expertise, né, desses artistas em pensar esse formato, né, artesanal de divulgação, ele cresceu bastante. Por quê? Porque as pessoas da cidade de Salvador, né, que frequentavam o teatro e que colocavam seus endereços, eles recebiam em sua residência mensalmente essa programação do teatro. Então, isso fazia com que o teatro já garantisse essa plateia, né, ou seja, ter esse acesso direto a essa informação, e que fidelizasse e trazer essa plateia fiel para o espaço e sua programação, né? Então, a cidade de Salvador, no período que o Teatro 18 ficou aberto, né, em funcionamento, acostumou-se a ter essas informações em sua residência. Então, a gente percebe, né, também plateia desse espaço, mas como também
ator, participante de um grupo residente desse espaço, como o Hugo Mansur, como tantas outras pessoas que também consumiram esse espaço, essas pessoas se sentiam tocadas em receber esse tipo de informação em suas residências. Então, pensando no processo cartográfico e territorial da cidade, a gente tinha o Teatro 18 tinha um público completamente diverso. Então, não era apenas um grupo de um determinado local da cidade que assistia e que frequentava. A cidade de Salvador, como um todo, recebia esses guias e frequentavam o espaço, né? Então, o guia ele ficou tão popular, tão interessante, que ele recebeu um apelido, né? Que ele faz parte do nosso título, que é o 18ão. O guia, ele, né, de forma afetiva, recebe esse apelido, esse carinho, e ele pôde, e foi uma ferramenta, né, importantíssima para fidelizar, de ter essa plateia e de consumir toda essa programação que o teatro oferecia, né? Então, é importante a gente... E foi o que motivou a eu e ao Hugo Mansur a escrever, né, iniciar esse artigo, né, participar desse encontro, realmente... e a gente percebeu a importância que esse guia, né, teve para a fidelização da plateia, para a divulgação em épocas analógicas, né? E de como uma ferramenta ela pôde dialogar com vários territórios da cidade de Salvador, né? Então, essa é uma relevância bastante importante. Então, para finalizar, o guia ele era em formato de folheto dobrável, né? Então, todo o campo desse folheto dobrável, ele tinha todas as informações. E, posteriormente, uma das partes que ficou bem interessante neste guia foi a participação da plateia, do leitor, ou seja, tinha um espaço específico para a plateia também opinar dentro deste guia, né? Então, o diálogo, ele continuou, ele cresceu em relação ao espaço cultural e à plateia. Então, agradeço pelo espaço e vamos às discussões. Obrigado. Muito obrigada, Diego. Por nada. Vocês vão apresentando, já vai dando vontade de ler os artigos, gente. Não deixem de fazer os artigos depois para sair nos anais, porque, né, acho que todo mundo vai querendo ler. Vou chamar o José Augusto Pinto. O José Augusto está por aí? Olá, boa tarde. Olá, boa. Está contigo, José Augusto. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo José Augusto de Paula Pinto, sou de Belo Horizonte, estou hoje na cidade próxima de Esmeraldas. Eu sou um homem branco de 60 anos, um pouco de barba branca, cabelo já ficando bem branco também. Eu estou na minha casa, numa área externa, numa varanda. Nos fundos, o que se vê são vários pôster e quadros do museu onde eu faço um trabalho, que é o Muquifo, do qual eu vou falar. Uso uma blusa cinza, de manga comprida e gola redonda. O tema da minha fala é Museus de Favela, Liberdade, Criação, Curadoria Coletiva. Eu falo de uma coisa que é uma certa novidade, que é a museologia do afeto, ligada à arte, sustentabilidade e criatividade. O museu de onde eu falo, o lugar de onde eu falo, chama-se, a gente conhece como Muquifo, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Ele foi inaugurado em 20 de novembro
de 2012, mas ele teve uma gestação bem anterior dentro da comunidade, porque é uma favela que há muitos anos preocupa-se. Tentar melhorar o som aqui. Oi. Há muitos anos já se preocupava em salvaguardar o patrimônio e a história da própria comunidade. Em 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte lança um projeto chamado Vila Viva, que iria tirar 1.200 famílias dessa comunidade num projeto de construção de apartamentos e, o que já foi falado aqui antes, um intenso projeto de gentrificação para a finalidade final acabar realmente com essa favela. Mas eram 5 vilas, hoje elas estão com 3 vilas, 2 realmente já foram 100% demolidas e vários predinhos construídos. O fundador, teoricamente fundador do museu, já que toda a comunidade se envolveu nisso, é um padre formado em defesa do patrimônio na Itália, e ele, quando chegou de lá, que viu que uma boa parte da comunidade seria destruída, imediatamente ele preocupou-se em juntar todas aquelas pessoas que já se preocupavam realmente com a salvaguarda, né, guardar essa história, essa memória e tudo, e inaugurar em 2012 o museu. Ele hoje está lá num local chamado Vila Estrela, né? E falar sobre um museu de favela é algo diferente, né? Provavelmente Salvador, muita gente conhece muito de museologia, já que o curso de museologia da UFBA é o segundo mais antigo do Brasil, né? Se não me engano, da década de 70. E quando a gente vai falar de museu de favela, é uma coisa diferente, primeiro porque as pessoas, nem tanta gente conhece, não é uma coisa tão comum, é uma coisa mais nova. Museus de favela foram possíveis no Brasil, e vários museus de comunidade, quilombolas, indígenas, principalmente a partir da década de 80. Quer dizer, de 72, teve em Santiago do Chile uma grande reunião, que a gente conhece como Mesa de Santiago do Chile, em que se debateu muito essa necessidade do museu se renovar, se adaptar e ter um cunho realmente mais social. Deixar de ser aquele museu histórico, tradicional, que você entra, vê e sai. Aí, assim, foi possível, né, aparecer vários museus, digamos assim, diferentes no Brasil e no mundo. E o Brasil é um expoente muito grande nessa história toda, né, com o nosso perfil de quilombos, indígenas, favelas e etc. Então, o Museu de Favela, de início, ele é um museu de voluntariado. É muito difícil você ter um museu de favela com verba, com dinheiro para contratar pessoas. Então, é um museu de favela baseado no voluntariado. Logicamente, o voluntariado significa afeto, né? Ninguém é voluntário sem ter afeto por aquilo que ele vai fazer. E o voluntariado, nesse lugar, ele vem com o quê? Com a intenção de dar voz, de dar visibilidade àquele povo que mora naquela região, naquele entorno do museu, mas deixando que esse próprio entorno, as pessoas, a comunidade, se envolva realmente na administração, nas ideias, nas exposições desse museu. Então, tem um museólogo bastante conhecido no Brasil, Mário Chagas, e ele fala que os museus comunitários eles não possuem um caminho pré-definido e academicamente instaurado. É muito fácil, quando você estuda museologia, você estuda aqueles diversos tipologias, né, de museus, e tem normas, tudo que você pode seguir. Um museu de favela, ele depende da comunidade, ele depende sempre da vontade das pessoas. A museologia moderna, ela tem esse detalhe super importante, né, que é
você dar voz, sempre isso, sempre dar voz à comunidade, dar voz às pessoas. E se dentro do próprio museu essas pessoas não tiverem voz para ajudar nessa administração, nas decisões, não vai ter nenhum tipo de sentido. Então, e o museu na favela, ele vai ter sempre um cunho e um intuito social, né? Com melhoria de vida, melhoria de pertencimento, abertura da cabeça, da mente das pessoas para a importância das pessoas da comunidade na construção da própria cidade. A gente sempre brinca, da cidade, do estado e automaticamente do país, né? Então, em 2013, no Rio de Janeiro, aconteceu um encontro internacional de museus, e dentro desse encontro internacional de museus, teve o encontro do MINOM. MINOM é o Movimento Internacional da Nova Museologia, fundada principalmente por dois Mários, o Mário Chagas e o Mário Moutinhos, que é um museólogo português. E no MINOM 2013, eles fizeram uma carta, hoje a gente fala Carta do Rio, cujo tema era Museu do Afeto. No MINOM 2013, eles falam, aqui agora eu vou ler, dar relevo à atuação dos museus sociais, dos museus comunitários, ecomuseus, museus de favela, museus de território, museus de percurso e espaços museais. Todas essas organizações tiram e põem, fazem e desfazem suas memórias, sentimentos, ideias, medos, e vivem a sua própria realidade, sem pedir permissão às autoridades estabelecidas. Ou seja, a gente, no Museu de Favela, é muito difícil você seguir normas, tem que ser aquilo que a população daquele lugar deseja, aquilo que a população ali espera. Aí um outro grande museólogo francês, o pensador, né, e humanista, Hugues de Varrine, ele pergunta em um texto dele, será que esse museu de comunidade, então, é um museu herético, já que ele não segue as normas pré-estabelecidas pela museologia, etc. e tal? E ele mesmo responde, não, o museu comunitário não é um museu herético, ele vive da livre expressão da comunidade e a sua realidade, né? E então, a partir daí, eu passei a estudar muito essa coisa do afeto, né? Do museu e o afeto. E a gente sempre fala que um museu de comunidade, quando eu falo museu de comunidade, representa todos esses tipos de museus não convencionais, tá? Que ele é um museu que você tem que trabalhar com afeto, você tem que ser afetado pelo museu e você tem que afetar as pessoas e os visitantes, né? E a gente fala que, no meu texto, tem um trecho, e eu vou repeti-lo aqui, porque o tempo é muito curto, arte, liberdade, sustentabilidade, criatividade, respeito, expressar sincero, afetar e ser afetado. E o afeto, enquanto simples afeto, são algumas das palavras e expressões que permeiam o inusitado, novo, atual, estágio da museologia social do afeto no Brasil. O invisível e o não palpável do patrimônio das comunidades, alijados do direito à memória e jogados no limbo do esquecimento, assim como os objetos materiais e sempre tocáveis, por desejo dos seus donos, merecem a honra do lugar mais alto do pódio sempre. São eles os verdadeiros merecedores de ser chamados e homenageados como heróis do museu, sem medo do afeto, de afetar ou ser afetado. São inúmeras as possibilidades de caminho. É isso, o museu chama-se Muquifo, com U no final, e está no YouTube, a gente tem canal no YouTube, tem várias reportagens, tudo. Quem quiser conhecer um pouco mais, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada a você, José Augusto. Obrigada, Augusto. Vamos chamar a Gisele Jacob. Isso.
Gisele está aí. Olá. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa. Bem, meu nome é Gisele, eu tenho 34 anos, sou negra, de pele clara, estou usando brincos longos, tenho cabelo crespo e uso cabelo curto. Estou na minha sala com fundo branco, né, o que a gente consegue ver, um quadrinho no fundo. Estou usando uma blusa bem colorida, lilás, vermelho, verde, enfim, muitas cores. Bem, o nome do meu resumo, né, da minha pesquisa é A Ausência do Negro na Gestão de Espaços Culturais na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu vou começar só voltando um pouquinho, né? E antes de tudo, primeiro dizer que é uma pesquisa que está muito iniciando, né? Eu estou aí aos poucos no desejo de voltar para a academia, enfim, tentando mestrado e tudo, mas é uma pesquisa que na experiência do meu cotidiano de trabalho, ela de alguma maneira já está sendo realizada. Então foi até um incentivo ler nas instruções, né, desse seminário, desse evento, que os trabalhos científicos ou não, enfim, que eles também estavam sendo aceitos, né? Então, eu acho que a minha fala aqui vai ser muito pautada, obviamente, em pesquisa, em leitura, em autores, mas muito no meu cotidiano de trabalho, né? Então, eu sou produtora cultural formada pela UF, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Niterói, e pelo curso de produção cultural. A minha inquietação, eu acho que para formular esse trabalho, né, essa pesquisa, vem desde a universidade, né, no qual eu não tive, na verdade, professores e professoras negras, né? Eu não tive esse corpo assim de professores no qual eu pudesse de alguma maneira me identificar. Eu acho que foi um momento muito também de meu pessoal de identificação enquanto uma mulher negra, né? No período da universidade. Então, alguns momentos depois, entender que isso me fez falta é mais um ponto aí para o desenvolvimento desse trabalho. E logo em seguida, após a finalização da universidade, eu inicio trabalhando como produtora cultural num espaço cultural chamado Arena Carioca de Icró, aqui no Rio de Janeiro, né, próximo ao Complexo da Penha, Complexo da Maré. E a partir daí começa a minha jornada em gestão cultural, especificamente em espaços culturais. Então, eu fico na Arena, depois da Arena eu vou para o Centro de Artes Hélio de Sica, que é um espaço da prefeitura, a Arena também, com cogestão do Observatório de Favelas, que é um instituto do Complexo da Maré, mas também com a prefeitura, é um equipamento da Prefeitura do Rio, e o Centro de Artes Hélio de Sica, também da Prefeitura do Rio. Depois eu vou para a Biblioteca Parque, que é um equipamento do Estado, hoje está numa configuração um pouco diferente pelo desmonte, né, do governo que a gente teve, que a gente tem, enfim, aqui do Estado do Rio, mas eu trabalhei num outro formato de equipamento cultural super pulsante, incrível, ali no centro da cidade do Rio, e hoje eu trabalho na Rede Sesc, né, no Sesc Rio. Então, ao longo desse período aí, que ano que vem faz 10 anos, eu fui identificando que realmente os espaços de liderança e os cargos de poder, eu não via pessoas da mesma cor de pele que a minha, né? Então, eu não tive líderes, eu não tive essas pessoas como coordenadores, como gerentes, como diretores, e, obviamente, tinha um colega ou outro, mas era sempre eu e mais uma, era sempre eu e mais dois, numa equipe de 15, 20 pessoas. Então, essa inquietação começou e eu acho que a partir daí a pesquisa já começa, a partir daí as inquietações já começam. E com esse histórico, né,
ao final de 2019, eu estava lendo um trabalho feito pelo Observatório Itaú Cultural, que é uma revista, é uma publicação que eles fazem, né, periodicamente, acredito que a cada 2 ou 3 meses, e eu estou até com ela pertinho aqui, vou colar, e o nome da edição da revista é Gestão de Pessoas em Organizações Culturais. E me interessou muito, porque já é um tema e um assunto que me interessa e me inquieta, e eu fui ler essa publicação e as pessoas tinham, né, falando sobre pessoas e sobre toda equipe que move espaços culturais em São Paulo, e aí é importante dizer isso, especificamente em São Paulo. Os gerentes, os diretores, os coordenadores eram homens e mulheres brancos, em sua totalidade, né? E a gente tinha, e a publicação mostra alguns funcionários, alguns colaboradores, seguranças, técnicos, cargos menores, mas não menos importantes, obviamente, mas que não estão nesses espaços de poder, de liderança, de decisão. E eu olho aquilo, infelizmente, assim, já com um pouco, não tão impactada, porque já é uma coisa que eu já estou acostumada a ver, infelizmente, mas para mim também é um pouco automático, em todos os lugares que eu estou, eu ver, ou seja, reunião, enfim, quantas pessoas pretas tem aqui nesse espaço que eu estou? Quantas pessoas parecidas comigo tem aqui? Então, automaticamente, eu conto quantas pessoas tem. E isso é uma prática comum, conversando com amigos e amigas pretos, isso é comum, né? E automaticamente eu fiz isso lendo essa publicação, né? E nessa publicação eles colocaram algumas fotos, né, para identificar e para, de alguma maneira, evidenciar esses profissionais, né, de todos os cargos, né? E no momento que eu olho uma colaboradora e eu não consigo identificar, nessa contagem automática, eu não consigo identificar quem é que está ali, né? Se é uma mulher preta ou se não é. E as fotos são em preto e branco, todas as fotos, o trabalho fotográfico foi feito em preto e branco. E ali eu falei, caramba, é uma forma da publicação estar evidenciando que equipes são essas, quem é que está movendo os equipamentos de cultura em São Paulo, mas, de alguma maneira, no momento que eu quero saber quantas pessoas pretas tem aqui sendo protagonizadas, né, nessa publicação, eu não consigo identificar. Então, a partir daí, eu começo a pesquisa e a realmente escrever mesmo sobre isso, sobre talvez 3 pontos, assim, tentando dividir 3 pontos, que é a racialização do discurso, que é a gestão, segundo ponto, a gestão de pessoas, e o terceiro ponto, equipamento cultural. Pegando essa minha trajetória de quase 10 anos, eu entendo que esse é minha ferramenta de disputa, sabe? Eu entendo que o equipamento cultural, que os espaços culturais são ferramentas para apresentar a complexidade que é a produção cultural, para apresentar as subjetividades que a cultura existe. É um espaço tanto físico quanto subjetivo, no qual a gente consegue, tanto enquanto equipe quanto enquanto público, experienciar, não na sua totalidade, obviamente, mas é uma ferramenta e é um espaço que proporciona a vivência da produção cultural e tudo que ela abarca, assim. E eu fico me perguntando, né, os impactos. Até fui provocada por um colega, assim, num trabalho recentemente, como se garante, né, que se a sua inquietação é que você não vê pessoas pretas em espaços de poder, em espaços de liderança, em espaços culturais, mas se a gente tem essa pessoa, qual é a diferença? Qual o impacto isso vai ter, né? Como você consegue garantir que você vai ter diversidade, que você vai ter um trabalho, um desdobramento mais diverso e democrático dentro desse determinado equipamento cultural? E é uma pergunta que eu confesso que eu ainda estou me fazendo. Assim, esse colega até colocou o caso
da secretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que era uma mulher negra e que, assim, não chegou em expectativas que realmente a gente teria. Foi na gestão do último prefeito que também, enfim, deixou super a desejar, vamos dizer assim. Então, realmente, não há como garantir, mas dentro dessa minha trajetória, não ver, né, nenhuma representatividade, nenhuma representatividade de pessoas pretas em espaços de liderança é algo que a gente precisa refletir. Eu acredito que é algo que a gente precisa debater, sendo que a cultura, né, tendo em vista que a cultura brasileira é pautada aí na diversidade e em referências afrodiaspóricas, né? Então, eu acho que é um espaço importante para debate, para reflexão e para possíveis mudanças aí e dentro de políticas públicas afirmativas. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigadíssima, Gisele. Vamos chamar o último trabalho, então, para a gente poder começar a debater. Ana Carolina e Victor. Vai apresentar o Victor, que já vi por aí? Ah, não, Ana Carolina também já fez. É você, tá bom. Vou apresentar, o Victor está por aqui, mas eu que vou falar. Joia. Boa tarde a todos. Primeiro, meu nome é Ana Carolina Gonçalves Magalhães, sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro curto, uso óculos e, no fundo, vocês podem ver o guarda-roupa da minha casa, porque, como todo mundo, estamos nessa situação de quarentena, trabalhando das nossas casas. Gostaria de agradecer a organização do evento. Como a Natália chegou a ressaltar no começo, eu e Vitor, a princípio, éramos da mesa de ontem, sobre espaços geridos por coletivos artísticos. Infelizmente, por uma questão de agenda, a gente não conseguiu, mas, de qualquer forma, estou muito feliz de estar podendo fazer parte dessa mesa e de estar conhecendo trabalhos tão interessantes. E também queria expressar a minha alegria de poder estar apresentando esse trabalho com o Vitor, que, apesar da gente não ter se conhecido na academia, Vitor está fazendo doutorado em comunicação na UERJ, e apesar da gente não ter se conhecido na academia, a nossa pesquisa atravessa a nossa amizade atravessa a nossa pesquisa, porque o título do nosso trabalho é Porto Maravilha em Disputa, a experiência de gestão do Armazém da Utopia. Eu, além de mestre em Cultura e Territorialidade pela Universidade Federal Fluminense, eu sou atualmente gestora do Armazém da Utopia, esse espaço localizado no Rio de Janeiro, de onde eu falo, e assistente de direção numa companhia teatral, a Ensaio Aberto, que é responsável pela gestão do Armazém da Utopia. As nossas pesquisas se encontram justamente pelo território em que os nossos objetos de pesquisa ocupam, que é a zona portuária carioca, dentro de um cenário de revitalização urbana dos últimos 5 anos, com as reformas olímpicas do projeto Porto Maravilha. E os nossos objetos de pesquisa, no caso, o Vitor está fazendo a pesquisa dele voltada para os cortejos carnavalescos e eventos e festas que tomaram conta da região portuária a partir das reformas, que impactaram diretamente toda a cidade. A gente fala da derrubada de um dos maiores elevados da história do Rio de Janeiro, a derrubada da perimetral, para a construção de um passeio, que é o Boulevard Olímpico, e a gente está se propondo, né, se propõe, tanto nas nossas pesquisas quanto nesse trabalho, pensar em práticas e atividades culturais que se apresentam como uma prática disruptiva à gestão empreendida na região, considerando que todo o processo de reforma foi desenvolvido por uma parceria público e privada que, como a maior parte das pessoas sabe, acompanhando os noticiários, tem muitas questões a serem levantadas e que modifica drasticamente uma região que é central na cidade, mas estava há muito tempo sob as margens, aí, literalmente, de um viaduto. Então, a gente pensa em práticas disruptivas que questionam esse projeto de gestão empreendida no território.
considerando que todo o processo das obras foi conduzido com um discurso sobre um vazio demográfico existente naquela região, como uma região marginalizada, criminalizada, ignorando todos os tipos de formas e sociabilidades existentes naquele espaço. Na verdade, eu e Vitor, a gente, até uma hora antes de entrar nessa sala com vocês, a gente ainda não tinha certeza quem poderia falar. Nosso recorte para esse trabalho foi, a princípio, até pela proposta do GT, focar no Armazém da Utopia, né, que é a nossa experiência comum, mas a gente decidiu que eu falaria justamente por ser a pessoa, enfim, a minha pesquisa é diretamente ligada à história do Armazém, um projeto de gestão de 10 anos de um espaço público, mas a gente está em dúvida se eu ia poder conseguir, se eu conseguiria falar, se eu conseguiria estar com vocês hoje, porque apesar de, nesse momento, o Armazém da Utopia ter um direito de uso do espaço que a gente ocupa, a gente sabe que em tempos tenebrosos como os que estamos vivendo, qualquer segurança jurídica, ela passa a ser uma mera segurança jurídica. Isso não garante nenhuma segurança para nenhum tipo de coletivo. O Armazém da Utopia, ele é um equipamento cultural, um armazém são 2 armazéns de 5.000 metros quadrados, localizados no Boulevard Olímpico, ocupa o Armazém 6 e o anexo 5 e 6. Ele é fruto de uma ocupação de uma companhia teatral, a Companhia Ensaio Aberto, desde 2010, uma ocupação que foi regularizada em 2016 e que, como eu fiz questão de ressaltar, sofre ameaças na sua permanência até hoje, mas hoje a gente tem a regularização do espaço. É uma ocupação que ela só foi possível e foi, durante muito tempo, irregular, viveu todo o período de reforma urbana da região, mas ela teve suas contradições acentuadas justamente no período de inauguração do Boulevard Olímpico, ou seja, no período que é entre Copa do Mundo e Olimpíadas, justamente por uma necessidade que algumas empresas que exploram economicamente a região tinham interesse de fazer uma expansão dos seus negócios naquele novo território completamente gentrificado. Dentro dessa luta política para a manutenção do espaço, em 2015, a companhia recebeu uma ordem de despejo e só conseguiu permanecer no espaço pela relação com os movimentos sociais. Então, em agosto de 2015, além das diversas manifestações que tomaram conta da região, foi instalado um acampamento do MST e do MTST no espaço para evitar que o despejo acontecesse. Logo, na sequência, alguns meses depois, a assinatura da concessão foi feita e hoje a gente tem, como eu disse, o direito legal de ocupar o espaço e isso definitivamente muda a nossa realidade jurídica na ocupação daquele espaço, mas também muda a nossa realidade de conseguir desenvolver alguns projetos. Por mais que a ocupação da companhia do Armazém da Utopia fosse bem consistente nos anos anteriores, a gente entende que toda a experiência de gestão que a gente tem hoje de manter, em plena pandemia, 40 trabalhadores empregados, passa por algumas conquistas do campo político que envolvem a nossa realidade jurídica. Hoje nós temos um quadro de trabalhadores que é composto majoritariamente pelos atores da Companhia Ensaio Aberto. Então, como uma forma e uma estratégia de sobrevivência, os atores que acompanham, que fazem parte do núcleo fixo da companhia, eles desenvolvem trabalhos artísticos e trabalhos não artísticos. Então, você tem atores que são técnicos, você tem atores que são produtores, atores que trabalham na captação dos nossos projetos, atores que trabalham como gerentes de acervos e etc. A gente tem essa equipe com a estrutura dentro de um armazém em que a gente consegue estabelecer um espaço vazio, né, para qualquer tipo de evento, locação e atividade do próprio grupo, espetáculos. Assim como a gente também, infelizmente, não está podendo estar presente no nosso espaço de trabalho, a gente consegue ter uma estrutura de um acervo de 28 anos de história da companhia, um acervo de luz, figurino, cenografia, e toda a manutenção desse espaço, desses trabalhadores, hoje é feito por um recurso de emendas parlamentares. A companhia é uma companhia declaradamente de esquerda, desde 2013, 2014,
a gente não consegue nenhum tipo de financiamento de empresa privada por lei Rouanet, e nada do gênero, então toda a nossa sobrevivência ela se dá com bilheteria dos nossos espetáculos, com os projetos que a gente desenvolve no local, e desde 2018 com recursos de emenda parlamentar, que foi uma forma que a gente conseguiu de captação bem diferente da maior parte do setor cultural, que pressupõe uma disputa de recursos públicos que, a princípio, não são destinados diretamente para a cultura. Então, hoje, isso possibilita que a gente não só consiga manter o emprego de tantos trabalhadores da cultura, mas também de oferecer diversas oficinas, cursos de capacitação. Apesar da gente estar 1 ano já quase em quarentena, a gente entrou em quarentena, inclusive, com o cancelamento de um espetáculo, mas a gente tem conseguido ainda manter as nossas atividades de forma remota e pontualmente no espaço, justamente por esses projetos que envolvem... na verdade, a gente tem sempre 3 eixos de projetos principais por emenda parlamentar. Um de pesquisa e formação continuado. Então, hoje, os atores da companhia, além de terem um trabalho não artístico, né, continuado durante os 12 meses do ano, que garante a sobrevivência desses profissionais. A gente sabe como o nosso setor da cultura ele trabalha por uma lógica de projeto e não uma lógica de continuidade. Então, além deles terem a subsistência deles garantidos por um trabalho não artístico, os atores recebem uma bolsa de estudo por um projeto de pesquisa e formação que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos. Ademais, a gente, em 2019, para a gente falar um pouco de números, né, além da movimentação do próprio armazém e do espaço do Boulevard, os espetáculos da companhia, e aí eu falando isso muito lembrando do trabalho do Diego, porque a gente tem um departamento que a gente chama de Ciência do Novo Público, e no ano de 2019, quando foi o nosso último ano operante no espaço, só as atividades, espetáculos da companhia levaram 10 mil pessoas ao Armazém da Utopia. Nesse momento, a gente está em franca disputa, continuamos em disputa, apesar da relação jurídica que temos hoje com a prefeitura e com o governo federal para o uso do espaço, a gente continua em franca disputa pela permanência no espaço e também para um projeto de revitalização e construção do nosso teatro. Acho que 10 minutos já foi. Muito legal, Ana. Legal, Obrigada. Ana, obrigada. E super se encaixou na mesa, né? Acho que deu tudo certo no fim das contas, vocês terem ficado aqui nesse grupo, né? Nath já colocou ali no chat, gente, que vocês podem fazer as perguntas ou por escrito ou abrir a câmera, abrir o microfone e falar aqui com todo mundo. Todo mundo abre as câmeras, né? Para a gente fazer a nossa roda aqui de debate. Massa. Alguém quer abrir? Bastante gente. A Natália, eu abro. Oi? Então, alguém quer... O pessoal está tímido ainda. Mas hoje está até melhor. Alguém do público que assistiu quer fazer alguma fala agora ou não? Bom, então... Mari, você quer falar algo agora ou eu falo? Como... Eu? Então, gente, muito bons os trabalhos. Eu gostei muito, assim, e como é diferente, né, ouvir vocês, assim, às vezes, né? O trabalho da Naira, assim, esse desenho dos públicos que ela faz, o público que não é direto, é indireto, mas que está lá também, né? Isso, para mim, ficou muito marcante, assim, na fala. Necessariamente eu não tenho uma pergunta, eu vou só fazer um comentário, tá? Também me chamou a atenção a observação que ela fez da ausência de um PPP para as oficinas de um centro cultural, que acho que não é algo que a gente, enquanto gestores de cultura, acho que não estamos
familiarizados mesmo. A gente é muito mais do campo da educação, né? Fazer um projeto político-pedagógico para as oficinas que são ofertadas nos nossos centros. Talvez isso, só esse ponto que você tocou, acho que isso abre um leque enorme assim, de discussão também dessa relação com formação na área de cultura e esses instrumentos que são usados na área de educação. Acho que o seu trabalho dialoga muito com o trabalho da Paty, né, desse entendimento dos diversos tipos de públicos e dos diversos usos que essas pessoas fazem dos espaços, né? E é uma coisa que passa mesmo pela gestão e passa mesmo, né? Às vezes a gente se prende muito ao público que vai assistir o espetáculo e não trabalha ações para aquele público que não é do espetáculo, mas é o público que está ali, que vai para o centro, que passa tarde no espaço, que usa aquele lugar com outros tipos de sociabilidade, que não só consumir o produto cultural, né? Então, são coisas que eu acho que dialogam muito nesses dois trabalhos. E aí, a questão do museu, acho que traz também essa relação com a afetividade. Eu lembrei muito da experiência que a gente tem aqui em Salvador, que é do Acervo da Laje, que é um museu também, que é na periferia, então a Augusto já conhece, e que é da casa da pessoa, né, do José, e a comunidade usa aquilo e vai colocando também as suas memórias ali, né? E aí é um espaço, é um lugar que é referência também, não só para a comunidade, mas para o métier, que eu vou dizer assim, artístico de Salvador também, né? Então, ele transborda o território, né? E é muito interessante essa experiência, assim. Do Diego, assim, achei muito legal o 18 vir. O 18 é um espaço muito importante, emblemático de Salvador, assim, acho que é muito marcante nessa relação com o público, né, de um período da década de 90, em que teatros pequenos não eram muito comuns na nossa vida cultural, e acho que o 18 inaugura isso. Ele é um teatro pequeno, acho que no máximo 100 pessoas, 150, alguma coisa desse tipo. Hoje a gente tem teatros em funcionamento nesse formato assim, em Salvador, mas o 18 ele chega com muita força, né, nessa época, e era surpreendente assim, o 18, porque faziam filas e filas, né? E era uma coisa assim que acho que a gente não tinha visto há muito tempo naquela época, e de repente o 18 também fecha. Enfim, é uma outra cena, várias coisas, e acho muito legal. E aí eu acho, Diego, que eu queria saber mais do 18 sobre outras relações, porque assim, o 18 está no Pelourinho, que é um espaço, um grande local, né, de turismo, né? Foi reformado e tem todos esses processos de gentrificação, etc. Ele foi reformado, então tem muitos comerciantes, ao mesmo tempo que tem moradores, e ao mesmo tempo que também tem um entorno completamente marginalizado. E aí eu queria saber mais de como é que era a relação do 18 com esse entorno, né? O 18 ele não fica no meio do Pelourinho, ele fica em uma das transversais do Pelourinho, e a saída dele, né, é um lugar onde tem muitos moradores, e aí você acessa a Baixa dos Sapateiros, que é um lugar de comércio, mas também que tem muita gente morando, e sobe, já é um bairro, e aí, subindo a Ladeira da Poeira, já é um bairro residencial, que por sinal é onde eu moro, inclusive. Então, eu queria saber como é que, e acho que aí dialoga muito com o museu, como é que o 18 dialogava com esses moradores que estavam ali do lado dele, né? Você falou muito das estratégias para o público consumidor, né? Pensando no público que vai assistir o espetáculo, mas enquanto equipamento que está ali na vida daquelas pessoas, né? Em relação ao trabalho da Gisele, acho muito legal, acho muito importante que você traga isso. E eu fiquei provocada pela provocação do seu amigo, né? Em que condições que essas pessoas pretas que ocupam cargos de poder e de destaque são colocadas, né? Hoje, na mesa de manhã, a gente falou muito que representação é pouco para
uma gestão cultural contra-colonial. Então, eu acho que sua pesquisa pode ficar mais interessante ainda se você abordar essas condições de poder dessas pessoas. Assim, aqui na Bahia, por exemplo, a gente vive um momento em que a gente tem pessoas, mulheres negras, no poder, na Secretaria de Cultura. No entanto, elas vivem um momento de ausência de recursos, isso sem contar o contexto da pandemia, né? Ausência de recursos, disputas políticas por cargos políticos, isso inviabiliza, por exemplo, que elas montem as suas próprias equipes, enfim, tem uma série de problemas que tornam muito problemática a gestão dessas mulheres pretas na parte da cultura na Bahia, por exemplo. E aí eu fico me perguntando, massa, representatividade, mas que condições são essas, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, de repente. E a experiência da Ana Carolina, assim, também é muito, muito massa, acho que conseguiu encaixar aqui na nossa mesa. Ontem a gente também falou muito dessa relação dos espaços, que são espaços de companhias, de grupos, de coletivos, né? E eu fiquei um pouco curiosa desse financiamento através de ementa, porque geralmente a gente vê a ementa parlamentar vindo por órgãos públicos, né? Passa pela secretaria, passa por um órgão, e assim, como é que isso acontece num grupo que não é um grupo vinculado não é um grupo de um órgão público, não é uma autarquia, enfim. São essas as observações, algumas perguntas, e vamos vendo o debate. Aí a gente vai esticar mais um pouquinho para o nosso horário, porque senão fica muito apertado. Eu já teria uma pergunta aqui, deixa eu ler a do chat, que foi do José Kizan. Perguntou para a Ana Carolina. Ana, queria que você comentasse mais sobre os desafios de captação para os projetos junto à Lei Rouanet e as demais leis de incentivo. Como foi a experiência de vocês? Qual pareceu ser o maior impeditivo? Em que etapa, etc. E parabenizou a todos da mesa. Mas alguém quer fazer um comentário também? Aqui, de áudio? Eu queria comentar rapidamente, fiquei muito feliz também com as apresentações, assim, acho que não vou fazer um comentário tão preciso como o de Nath, mas queria comentar a questão dos públicos, né, que eu acho que é um tema muito presente em todos, até no trabalho de Gisele também, né, no resumo, ela trabalha também a questão dos públicos, né, de como essa presença ou essa ausência das pessoas negras na gestão reflete na possibilidade ou nas barreiras para que as pessoas negras frequentem esses espaços, né, não só frequentem, mas criem esses espaços, né. E aí, pensando na questão dos públicos, né, que pensar em público significa pensar também em gestão, né, em que, enfim, passando desde o trabalho de Naira até o trabalho também de Ana Carolina, acho que isso dialoga com todos os trabalhos de alguma maneira, em como a gestão cria barreiras ou estimula as possibilidades de que as pessoas se apropriem desses espaços, né, e de quais são os públicos que são convidados e os públicos que são repelidos nos espaços culturais que cada um aqui está observando, né? E pensar que passa também pelos conteúdos, né? Não só por esses mecanismos de gestão, de promover uma ferramenta de comunicação interessante, né? Saudade desse 18ão, isso era maravilhoso lá em casa, assim, todo mundo lia essa revista do Dia 18. Mas, assim, né, tinha realmente um impacto, assim, afetivo. E, enfim, além desses instrumentos, né, de comunicação, de realizar pesquisa, de mobilizar o público aqui ou ali, os públicos, né, de como os conteúdos mesmo dos espaços, né, dialogam com os públicos. Por exemplo, o espaço de trabalho, trabalham com a diversidade como uma coisa, enfim, nesse sentido, né, da representatividade, né, temos aqui um espetáculo que vai falar sobre a questão racial, um espetáculo que vai falar sobre a questão das mulheres, e pronto, temos diversidade no nosso espaço, ou em que medida os espaços trabalham com a questão da desigualdade, com como as opressões, né, têm um impacto efetivo na distribuição desigual de todas as condições de vida, né, como, enfim, a gente não está falando só da cultura negra, a gente está falando do racismo no cotidiano, né, as coisas não têm só
não é só o que o Silvio Almeida chama de um arco-íris da desgraça, né? Assim, não adianta nada diversidade se você não fala de desigualdade, né? E aí, enfim, pensando nessa relação também dos conteúdos com a formação de públicos, atração, manutenção de públicos, e queria comentar uma coisa que eu não sei se é uma impressão só minha, mas eu acho que o campo da museologia social já andou, assim, uns bons passos à frente do nosso campo, assim, mais estrito. Eu sou também do curso de produção cultural da UFBA, né? E Gisele é da UF, né? Então, pensando assim, nessa formação mais tradicional de produção cultural e tal, Natália também é de produção cultural da UFBA, e nesses eventos todos, né, que a gente frequenta, no Enecult, aqui no Diálogos e tal, eu acho que a gente tem pouco diálogo com o campo da museologia e até do patrimônio, que discutem muito mais profundamente há muito mais tempo a questão da decolonialidade, de perspectivas antirracistas, né, de perspectivas que incorporem mesmo as diferentes histórias, as diferentes memórias. Então, acho que, assim, legal também que Augusto está aqui, legal essa experiência do Muquifo, para a gente ir se aproximando, né, e naturalizando a presença da museologia entre os espaços culturais, né? Querem Mário está travando. Fazer uma rodada de comentários dos apresentadores ou fazer um comentário, então? Voltando pela Naira. Nath, a gente desliga a câmera de novo? Eu acho que... eu não sei, acho que é melhor por causa por conta dos intérpretes, não? Melhor, não? né? Não sei. Eles que dizem. Charleson, para você, para mim não tem problema. Ligada? Não, para mim não. Para mim não me afeta em nada, porque o meu está como galeria, então vocês podem deixar a câmera aberta, não afeta em mim nada, que eu consigo observar e ver a Tanael. Pronto, tá joia. Também, se alguém precisar olhar com mais detalhe para Charleson e a Tanael, pode apertar o PIN. Enfim, tem a opção aí de seleção, PIN vídeo, que aí vocês veem só eles. Tá joia, Naira? Olá. Então, só fazendo um pequeno comentário, então, do que a Natália falou, né, sobre a referência que eu fiz do PPP, né, na dissertação, eu coloquei que a instituição cultural, ela não tinha, as oficinas que eram ofertadas, elas não tinham esse PPP que orientava exatamente, porque para mim seria uma ferramenta de saber exatamente quais públicos, de que maneira eles estavam possibilitando que esses públicos se diversificassem ou de que forma que atuassem, né? Então, com a ausência dele, o único documento que eu tinha da instituição realmente era um documento colocando simplesmente a quantidade de públicos que tinham, a quantidade de públicos que encerravam a oficina, e isso me inquietava, né? Ao tempo que eu percebia a potência que era um teatro no lugar onde ele estava, né? Que é um centro cultural numa região periférica, onde tinha, né? Tem ainda várias escolas próximas, mas que não conseguem fazer uma linguagem que possibilite a entrada principalmente de jovens, naquele espaço, né? Então, só fazendo esse comentário aí que a Natália propôs. Vamos na ordem, Patrícia, pode comentar? Ixi, agora você está Muda? Não, agora foi. Agradeço a contribuição, né, de todos e os comentários, né, da Mariana e da Natália, e já tive algumas inspirações aqui para o meu trabalho, especialmente essa questão do projeto político-pedagógico que vocês comentaram agora, né? Então, assim, eu venho da comunicação, né, o meu doutorado é na comunicação, e o foco da tese, né, da pesquisa, é investigar questões sobre a comunicação pública, né? Então, políticas e práticas de comunicação pública num espaço cultural que é público. E eu me aventurei indo
nesse evento para poder escutar, observar, né, essas pesquisas que bebem, né, dessas questões dos espaços culturais para contribuir com com os meus tensionamentos. Então, eu agradeço, né, a contribuição e penso muito nessa questão do projeto político-pedagógico, porque se o Cine Passeio também é um espaço, não só de exibição de filmes, ele também se propõe a ser um espaço de formação, né, de público para o audiovisual, que caráter também pedagógico, educativo, tem como base ali dentro desse projeto maior de cinema, né? Então, eu acho que dá para fazer uma associação bem bacana em relação a essa visão mais educativa com a cultura enquanto interesse público e como a comunicação pública também costura tudo isso. Eu nem estou preocupada em chamar, agora quem vai falar é Diego. Assim, não me lembro muito porque eu não sei se eu deixei claro, eu fiz parte de uma companhia, né, CIA Shadow 18, nesse espaço. Eu me lembro muito de Natália nas plateias dos espetáculos que eu fiz, né, e tem outra amiga também que participa, a Clara Paixão, né, eu a conhecia através dela, então eu me lembro muito, né, a gente sempre conversava, enfim. Então foi bom quando você falou mais também, né, na sua fala, Natália. O equipamento cultural 18, ele automaticamente e com o tempo ele afetou as suas adjacências, né? Ou seja, o projeto quando ele chega no Pelourinho é numa época no qual o Pelourinho estava naquele estigma de um bairro completamente violento, né? Completamente abandonado diante, né? Os seus gestores públicos. Então, nesse finalzinho dos anos 90, o espaço, o centro histórico, né, de Salvador, o Pelourinho especificamente, ele ressurge com uma revitalização, né? Primeiro a parte estética, né, dos seus prédios históricos e também nas questões culturais, né, para trazer a população de volta para esse espaço, né? Então, o Teatro 18 também nasce nesse contexto, né, de revitalizar essas pessoas e essas pessoas voltarem a confiar e estar naquele espaço que é o centro histórico, né? Então, quando ele vem nasce naquela ladeira que vai dar em outros lugares, né? Isso que é o bacana de Salvador, que é entre beco e sai beco, vai dar em outros lugares, é a mágica da cidade, ele realmente afetou. Então, a vizinhança ela começou também a consumir as atividades, né? Tanto é que um dos projetos que marcaram esse diálogo entre o espaço cultural e a vizinhança foi um projeto chamado Miúdos da Ladeira, ou seja, as crianças, né, que moravam naquela ladeira e naquela região adjacente aonde ficava o espaço, elas tiveram atividades, né, artísticas com diversos profissionais, mas para aproximar cada vez mais mesmo, né, essa vizinhança para esse espaço cultural. E também trazer outras questões de segurança para o espaço também, né? Ou seja, habitar um lugar que era um não lugar, né? Então, é realmente trazer de volta. E como Natália trouxe, né? Foi um período que realmente, né? Foi um espaço que trouxe outras produções artísticas, né? Como, por exemplo, além do teatro, também tinha um cinema, né? Não vinculado ao 18, mas vinculado ao cinema de arte da cidade. Então, essa rua ela ficou conhecida como o Quarteirão Cultural, né? O Corredor Cultural. Tínhamos também, como ainda tem, o GGB, né? O Grupo Gay da Bahia, que também ficava nessa rua. Tem o Negro, né? Então, todo um quarteirão que movimentava a vizinhança, né? Então, o espaço ele teve uma troca bem importante com seus vizinhos, né? E faz falta. Agora é Augusto, né?
Sou eu? Antes de falar alguma coisa dos meus trabalhos, eu queria contar para vocês que eu sou quase baiano. Eu me inscrevi, a hora que eu vi UFBA e Recôncavo Baiano, eu falei, não, eu vou. Minha irmã morou em Salvador 20 anos, na década de 80 e 90, e eu morei no Arraial da Ajuda, né, em Porto Seguro, de 91 a 2002. E até tentei concurso lá para o Recôncavo Baiano, como museólogo, mas era só uma vaguinha, né, não deu. E é uma terra que eu amo, tá, gente? E eu precisava falar isso, eu não ia ficar feliz de sair daqui sem falar o tanto que eu amo a Bahia, é uma segunda terra. Estou sentindo muito essa pandemia, porque não deu para viajar para a Bahia o ano passado, nem esse ano ainda, e é onde eu vou para pegar um ar e pegar o respiro para aguentar o resto do ano. E sempre vou, todo ano, à Bahia, né? É o meu segundo lar. E, com relação ao Muquifo, é uma experiência muito rica, porque a gente conseguiu, de 2012 até hoje, se manter sem nenhuma, até o ano passado, sem nenhuma verba pública, só mesmo quase que com caridade, voluntariado, essa coisa toda. E a gente conseguiu, o ano passado, em plena pandemia, criar um coletivo para administrar o Muquifo. E um coletivo que tem 4 moradores da comunidade. Eu brinco que eu e mais 2 somos os estrangeiros, né? Apesar de a gente estar lá há 8, 9 anos dentro da comunidade. Mas é muito legal, porque um local que a gente já fazia tudo, pegando as ideias dos moradores, consultando os moradores, essa coisa toda, mas que agora a gente conseguiu fazer um coletivo, né? E nesse coletivo a maioria é negro, mulher e morador da favela. Então é o que representa a comunidade, né? A mulher negra, e a gente tem junto uma capela, que ela foi... Isso vocês tudo conseguem ver aí na internet, colocando Muquifo. A gente conseguiu pegar a capela que existia junto ao museu e pintar mais de 200 metros quadrados de pinturas nessa capela. E é uma capela onde são 7 coisas boas da vida de Jesus e coisas ruins da vida de Jesus. Ruins e boas são relativos. Mas o mais importante é que as 7 cenas e as outras 7 cenas, todas têm Maria e têm Jesus. E todos foram representados pelos artistas como negros, né? Era um desejo da comunidade, isso. Então, assim, é uma alegria muito grande estar naquele espaço, é uma alegria muito grande que a Mariana falou, como a museologia social tem se desenvolvido pelo Brasil e pelo mundo, mas principalmente Brasil e América Latina, isso dá um orgulho muito grande. Nós somos exemplos para o resto do mundo nesse setor, né? Artigos, textos, etc. Livros brasileiros são sensacionais, a gente não precisa muito daquela busca acadêmica por grandes autores fora do país, e é uma alegria muito grande trabalhar com um local que a gente realmente trabalha com o afeto, né? E eu estou fazendo agora, resolvi, depois de 60 anos, fazer um mestrado na Universidade Federal lá de São João do Rei, um mestrado transdisciplinar, total e completamente, muito livre, chama-se PIPAUS. E está me dando muitas visões novas e muita coisa nova. E o trabalho com o Muquifo enriquece e engrandece, e a gente está às ordens para qualquer pessoa que quiser conhecer, se vier a Belo Horizonte, etc. e tal. A última coisinha, eu não vou poder ficar até o finalzinho, eu vou precisar sair uns minutos antes, porque realmente eu tenho um compromisso, mas queria agradecer muito todas as falas, as mesas, e só de ouvir esse sotaque de vocês é uma maravilha. E todos que apresentaram aqui, sensacionais, já tive retorno aqui no WhatsApp de pessoas que assistiram aqui de Belo Horizonte e que acharam todas
as falas muito interessantes. É isso, querer muito agradecer a todos vocês e curiosíssimo também para poder, no futuro, ler todos os artigos que vão ser produzidos a partir desses diálogos. Muito obrigado. Obrigada, José Augusto. Isso. Gisele, né? Diga, Isso. Nádia. Bem, eu primeiro queria falar para o Augusto que eu conheci o Muquifo virtualmente, né? Porque eu conheci no ano passado, numa disciplina que eu fiz até pela um curso de extensão da UFBA, e teve uma convidada, uma professora convidada de Belo Horizonte, e eu fiquei encantada com o projeto. Então, está na caixinha lá para pesquisas futuras, e fiquei feliz de tê-lo aqui também nesse espaço de troca aqui. E aí a Ana vai falar, né, depois que mas eu queria só, acho que alguém já colocou isso, e a própria Natália já falou, mas só para reforçar aqui, que eu queria escutar um pouco mais também, né, sobre essa questão da captação, aparentemente tão diferente para o campo da produção, né, de emenda parlamentar e tal. Só a palavra parlamentar, eu já fiquei assim, gente, que isso? Então, queria escutar um pouquinho mais também. E aí eu vou trazer uma fala nessa né, provocação mesmo da Natália, que foi do Kleber Amâncio, que hoje esteve em uma das mesas, né, que hoje na parte da manhã, né? E aí ele falou que não existe, não exatamente assim, mas no total, ele disse que não existe uma curadoria cultural que não tenha na sua pauta raça, gênero e classe, né? Que não tenha isso dentro desse pensamento nas curadorias, assim, isso me tocou, né? Obviamente pensando na pesquisa também, enfim, e guardei isso aqui para me aprofundar um pouco mais. E eu acho, Natália, que eu ainda não tenho isso como uma reflexão forte, assim, mas eu acho que não uma resposta específica, né? Porque eu acho que quanto mais poder e quanto mais espaços de poder e de cargos de poder que são dados, não são dados, mas que são conquistados, né? Por pessoas negras, homens ou mulheres, às vezes sei lá, mais receio dessa pessoa não estar mais entre a gente, inclusive, sabe? Então, eu acho que sim, temos que estar em todos os espaços que quisermos estar, mas também é muito delicado pensar nessa garantia, assim, sabe? Qual garantia eu vou ter? Você, né, colocou aí toda a experiência da Bahia. Nessa mesa também, uma das convidadas teve uma outra fala que eu também anotei, falando do Rio de Janeiro, que o Rio é um laboratório de horror e que isso também se espalha. Então, assim, aí uma pessoa da Bahia também, de Salvador, também corroborou isso. Então, eu acho que é uma disputa mesmo, né? Eu acho que, como eu falei, devemos estar em todos os espaços. E eu identifico, sim, uma lacuna mesmo, uma lacuna em espaços que eu não vejo essas figuras ocupando espaços de poder e de decisão, e o que me causa é isso, né? Que está faltando alguma coisa, e acho que a Mariana falou também a questão do público, né? Como esse público vai se ver dentro dessas programações, dentro dessas pautas, desse equipamento. Eu acho que realmente é tudo uma grande engrenagem, sabe? E que nesse momento está faltando alguns dentes aí dessa engrenagem para que ela funcione de uma maneira mais democrática e diversa. Acho que é isso. Vou seguir, então, a parte... Primeiro, eu queria dizer também que eu sou de produção cultural da UF, só que eu me formei em Rio das Ostras e depois fiz o mestrado na UF em Niterói. Conheço, inclusive, a Arena de Cro, a gente apresentou lá em 2018 um dos nossos projetos de circulação de um experimento cênico.
Então é bom, enfim, conhecer gente de todo o Brasil, mas conhecer gente também daqui de perto que está fazendo, e acho, Gisele, as questões levantadas por você, siga nessa pesquisa, são questões, acho que, fundamentais. Eu também me pergunto, cadê, enquanto, né, gestora de um espaço, eu me pergunto, cadê os gestores negros? A gente está fazendo alguns projetos de capacitação e a gente está tentando ficar muito atento em relação a nossas seleções em todos esses projetos de oficina, estágio e etc. Respondendo a pergunta que foi colocada pelo José sobre Lei Rouanet, porque eu acho que falar um pouco sobre o nosso processo de captação com Lei Rouanet responde o que é o nosso processo de captação com emenda parlamentar. Sendo bem objetiva, José, o nosso problema foi na captação. Efetivamente, a ausência de empresas privadas dispostas a financiar espetáculos declaradamente de esquerda. O primeiro espetáculo que eu fiz junto à companhia, entrei lá como produtora e hoje eu ocupo mais um papel de gestora. Meu trabalho artístico é como assistente de direção, mas o primeiro projeto que eu trabalhei na companhia foi um projeto completamente financiado por sindicatos, por financiamento coletivo. Era um espetáculo gigantesco para 1.000 pessoas dias, que ocupava o armazém inteiro, justamente porque era um espetáculo sobre a Revolução Russa, a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. E agora eu te pergunto, qual empresa vai querer botar o seu dinheiro num espetáculo que discute essa temática? Então, os nossos problemas com a captação da Lei Rouanet não foi uma dificuldade de inscrição, não foi uma capacidade técnica, inclusive a companhia é uma companhia de 28 anos, eu tenho 28 anos, então tem muita história que, às vezes, por mais que eu fale em primeira pessoa, não foi vivida diretamente por mim, mas a companhia já viveu muito tempo com recursos de projetos por leis de incentivo, mas chegou um momento em que se tornou insustentável, porque os nossos espetáculos, os temas que a gente queria tratar, não existiam empresas interessadas em patrocinar. Então, mais ou menos nesse período de 2016 para 2017, a gente começou a entrar em contato com alguns parlamentares, leia-se deputados federais, vereadores e senadores, para poder estar disputando esse recurso de emenda parlamentar. A Natália comentou, né, que geralmente você vê esse dinheiro esse dinheiro chega pelos órgãos públicos, porque a gente não é uma produtora, a gente é uma OCIP. Então, a nossa natureza jurídica, nesse momento, permite que a gente faça a captação via emenda parlamentar. O OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Para vocês terem uma ideia, cada deputado, cada parlamentar tem uma média de 16 milhões, pelo menos teve no orçamento para 2021, de 16 milhões de recursos em que ele pode distribuir por projetos que ele considere importantes para a sua base ou que seja de interesse público. Então, depois de muito tempo, muita articulação, aí é uma articulação política. Hoje a gente tem alguns deputados, principalmente do Rio de Janeiro, né? A gente, na verdade, está querendo expandir um pouco esse trabalho que a gente está desenvolvendo. São deputados que a gente tem uma relação de anos e que eles apoiam projetos a partir de emendas parlamentares, que são emendas impositivas no orçamento da União, né? O deputado destina aquele dinheiro para alguma área, alguma ação, então você vai ter emenda parlamentar para a saúde, para a educação, para etc. A gente tem muita consciência que esse é um recurso que hoje ele não é utilizado pelos coletivos culturais, porque passa por uma questão, sim, de um processo de constituição jurídica, para você poder captar recurso por essa área, não é impossível. E aí eu realmente não sou a pessoa mais indicada para explicar essa questão do juridiquês. Meu trabalho na companhia está mais relacionado ao planejamento dos projetos, a concepção dos projetos e a execução. Então, estou muito lá no dia a dia e não resolvendo tanto essa questão burocrática, e também não faço captação no momento. Então, mas só para vocês conseguirem entender, hoje, todo o nosso contato, eu já me perdi, inclusive, em qual secretaria e qual ministério a gente está com tanta dança das cadeiras no governo Bolsonaro, né? Então, a gente, durante muitos anos, estava ligado diretamente ao Ministério da Cultura, passou para o turismo, para, enfim,
realmente já não sei mais em que ponto estamos. Mas todos os técnicos que a gente trabalha, geralmente em Brasília, em relação aos nossos projetos, eles falam a maior parte dos coletivos e das pessoas que inscrevem emendas não conseguem chegar ao final do processo, porque a gente fala que é uma sabatina, né? Um ciclo de 3 anos que a gente fica até ter acesso ao recurso. Hoje, já com 3 anos operando dessa forma, a gente já conseguiu desenvolver um mecanismo de trabalho em que a gente está encerrando um projeto e está iniciando outros. Então, toda a nossa equipe, a gente consegue gerenciar as coisas de uma maneira que a gente se organize a partir do calendário de captação, porque, para vocês terem ideia, final de 2020, na verdade, atrasou o calendário das emendas do ano passado, a gente capta, no final do ano, a gente capta as emendas que, em teoria, são para o ano seguinte. Só que a gente capta no final de 2020, inscreve os projetos em 2021 e vai fazer o uso desse dinheiro em metade de 2022. Então, a gente passa primeiro por um período de captação, na metade para o final do ano. Depois a gente tem um período de inscrição, geralmente é 1 ano respondendo diligência, e diligências de todos os tipos que você imaginar, com questões que a gente às vezes fala assim, cara, a gente tem que, por exemplo, responder alguns parâmetros orçamentários, a gente consegue achar a torametro para poder justificar um orçamento, e às vezes a gente tem que estar dialogando com esse processo de inscrição extremamente engessado. E depois, a formalização dos projetos geralmente se dá no final do ano, por volta de dezembro, até 31 de dezembro, geralmente a gente está trabalhando, e o recurso ele é liberado a partir da agenda do governo federal. Então, por exemplo, os recursos que a gente captou no final de 2019, inscreveu em 2020, a gente ainda não está operando em 2021. Tem esse tempo e esse gap que é um pouco impreciso de quando existe essa liberação do recurso. Eu acho que, assim, é vamos dizer, um campo que seria importante, sim, nós, enquanto gestores culturais, começar a pensar como uma possibilidade, porque significa disputar a verba pública em outras instâncias, e entender que a cultura, sim, ela é importante, ela, sim, precisa ser financiada. Inclusive, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente acha que cultura de esquerda, como a gente se declara marxista, tem que ser financiada pela esquerda. Então, a gente hoje tem parlamentares de esquerda parceiros para a gente poder conseguir desenvolver os nossos projetos. E, na verdade, nesse ano, a gente conseguiu fazer uma coisa que é um projeto que a gente quer dar continuidade, que é estar fazendo parceria com coletivos culturais de outros estados do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, João Pessoa, para que a gente consiga receber esses coletivos no nosso espaço. E como a gente sabe que hoje o financiamento da cultura, né, para você viajar com um espetáculo de um estado para o outro é muito difícil, nesse ano a gente fez a primeira captação com parlamentares de outros estados para destinar verba para os coletivos desses estados, para que eles venham se apresentar no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. Eu acho que é basicamente isso. Muito legal, Ana. E agora, com esse desmonte geral, né, não só da cultura, mas de todas as políticas sociais, as emendas vão estar cada vez mais disputadas, né? Porque acho que é um caminho que muita gente, muito projeto está buscando, né? Mas é realmente um caminho para a gestão cultural. Natália está me dando um aviso aqui, que ela não quer ligar o microfone porque a cachorra dela está latindo loucamente. Gente, Nath, não tem problema. Gente, queria botar uma pilha mesmo para todo mundo escrever os artigos, porque os trabalhos são super interessantes, e acho que, assim, como não somos tantos, né, que estão pensando e escrevendo sobre espaço cultural, acho que é legal a gente ter mais conteúdo para poder trocar sobre isso, então seria muito legal quem puder escrever. E agradecer a todo mundo. A gente tem um teto de horário que acabou de chegar no teto, que é o horário do Charleson e do Atanael. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a eles que fizeram esse trabalho maravilhoso aqui com a gente. Ontem a gente não teve tradução, mas hoje foi muito bacana ter. Obrigadíssima, gente. E agradecer a todo mundo que apresentou e ao nosso público querido dessa sala. Tem uma galera que estava aqui ontem também, que acompanhou todo o GT. Obrigadíssima. Foi ótimo também, eu consegui ligar um pouquinho aqui, só para agradecer também
Minha pipoca ficou um pouquinho mais quieta. E agradecer, foi ótimo. E também na expectativa de que vocês mandem esses artigos para que a gente publique e para que a gente tenha mais trabalhos sobre espaços culturais, né? Nossa sala hoje também foi cheia, 31 participantes, e isso é muito legal, assim, estou bem feliz com o resultado dos GTs, as sessões e tudo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Tanael, obrigada, Charlison. Desculpa aí a gente avançar um pouquinho o horário, mas foi necessário. Muito obrigada pela participação de todas e todos. Vamos fazer um print, tirar uma foto? Esqueci, já ia esquecer. Ora, legal. Se você, deixa eu só quem aproveitar puder enquanto a gente abrir faz a o câmera. print. Deixa eu falar de um recado que a Natália já tinha dado, de vocês botarem Instagram, e-mail, enfim, contato para continuar nessas trocas, né? Colocar aqui no chat, para quem quiser conhecer mais os espaços, site, enfim, o que quiserem. Eu posso deixar a sala aberta mais um pouquinho para vocês irem colocando e pegando, copiando. Nath vai fazer o print? Vou fazer. Vou fazer agora. Vou contar 1, 2, 3 e faço. 3 segundos para tirar o print. Tirar um. Só mais um para garantir. Foi. Pronto. Beleza, Nath. Pronto, é isso. Joia. Nós também agradecemos, muitíssimo obrigado. Foi bom estar com vocês. Obrigada, Charles. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. Tanael, Boa tarde. Boa tarde, Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Obrigada, Wanderson, que estava aqui ontem também, assistiu tudo. Valeu, querida. Como é que diz? São Luís do Maranhão. De Maranhão, né? Dizemos isso, bom. Ele está assistindo todas as mesas também. Ontem eu vi, porque pouca gente bota, deixa a câmera desligada, mas deixa a fotinha. Aí eu tenho aquele de novo. Prazer, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, Nath. Beijão. Beijo, Mari. Tchau, lindão.